Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast de bem-estar da Vivani Soluções. Hoje com o nosso querido Itamar Carneiro, musicoterapeuta, filósofo, entre muitas outras formações, né, Ita? Isso. Um constante estudante. Sempre. Do ser humano. Sempre. No geral, gosto de estudar tudo. Seja bem-vindo. Eu queria muito conversar um pouquinho com você hoje, Itamar. Primeiro assim, né, você, como eu acabei de dizer, com diversas formações, tem um repertório incrível, né? E por conhecer o seu trabalho, né, acho que é muito legal a gente ver o impacto que ele traz para a vida e saúde das pessoas, especialmente no ambiente corporativo, né? E hoje, especificamente, queria te convidar a falar um pouquinho da musicoterapia. Afinal, o que é e como isso é possível dentro de um ambiente fora de consultório, numa empresa, grande ou de pequeno ou grande porte, enfim. O que é a musicoterapia e como ela funciona? Essa resposta da primeira pergunta, ela poderia ser dada de uma forma bem técnica, mas ficaria chato e ruim de entender. Traduzindo, a musicoterapia é uma ciência, é um método de intervenção da saúde mental que usa a vibração e a ressonância para um bem-estar, para uma melhora ou até para uma cura, né, de problemas de ordem de saúde mental. Então, os musicoterapeutas trabalham com a vibração e ressonância, ou seja, a gente está falando de física. Né? Para você ser musicoterapeuta, você tem que passear pela física, tem que estudar pelo menos um pouco. E é lógico, eu sou instrumentista, eu preciso dominar um ou mais instrumentos para mim poder exercer bem essa profissão. E basicamente seria isso. É um método de intervenção que usa vibração e ressonância. Então, comumente, a gente sabe e ouve muito falar e sente, né, o benefício que a música traz para a vida da gente, né? É muito comum a gente ouvir assim, você tá para baixo hoje, coloca uma música alegre, uma música animada, né? Enfim, e isso a gente sabe que é um recurso muito rico e impactante. Mas isso é ainda diferente do que a musicoterapia? É muito diferente. Muito diferente. Eu vou deixar essa pergunta aqui no ar e vou responder uma que faltou sobre o mundo corporativo. Você fez essa pergunta e é super importante. Como é que a música pode ir a musicoterapia pode ir para o mundo corporativo? Da mesma forma como ela é multifacetada, a música e a musicoterapia, existem muitos métodos de se aplicar a musicoterapia. No mundo corporativo, ela também pode ir de várias maneiras. Pode se aplicar individualmente a musicoterapia no colaborador, pode ser grupal, pode ser em reuniões de executivos, pode ser no chão de fábrica, pode ser na cozinha da sua empresa, como a gente tem vivido na Vivani, esse ambiente já é uma realidade. Então, ela pode ser de várias maneiras. Ela pode estar numa reunião de meditação, ela pode servir para, por exemplo, se você tem um foco na sua empresa de ansiedade no setor de transporte. Então, você vai chamar um musicoterapeuta, vai fazer uma reunião em grupo e ele vai conduzir notas com frequência e vibração que vai acalmar isso, que vai equilibrar a cabeça das pessoas. A música é muito poderosa. E quando ela sai, agora pegando um gancho na sua outra pergunta, quando ela sai do ambiente de ser um ouvinte, às vezes escutar alguma coisa, procurar, não que isso seja ruim, isso é bom também, mas quando ela vai no campo da área da medicina, quando ela vira um medicamento, um fármaco, como eu gosto de dizer, aí a coisa é mais profunda. Aí a gente vai tratar mesmo. Eu acho, Tamar, que como eu já estive atuando muitas vezes e já senti o impacto né, da musicoterapia na minha vida, é fácil para mim hoje entender. Mas para quem está ouvindo a gente ter uma compreensão mais clara, eu queria que você explicasse um pouquinho
Como é que isso, a diferença, né? O caminho que é vir um som e você ouvir uma música, para os efeitos neurológicos de você usar a musicoterapia e o seu trabalho, o seu método de trabalho. Ótima pergunta, que aí fica muito claro. Quando você ouve, você pega, por exemplo, uma plataforma digital, escolhe uma música, aqui no Brasil, a grande, gigantesca maioria não sabe o que tem naquele conteúdo sonoro. Se é um tom maior, se é um tom menor, se é uma tríade, se é uma tétrade. Tríade é 3 notas, tétrade é 4. Que escala que é feita aquilo ali, porque toda música tem uma escala. Para que serve aquela escala, né? E aí tem uma coisa cultural. É muito importante falar isso. Essa primeira parte da resposta. Nós somos uma sociedade onde tem uma mescla, portugueses, índios e negros. Geralmente, numa coisa bem oculta, a nossa música ela é muito down, né? Ela é muito vitimizada. E ir para esse lado de ouvir, assim, pelo menos a música sem saber o que está ali, é bem passivo e quase não vai ter efeitos. Pode te dar uma alegria, porque você começa a cantar é bom, né? Mas agora a musicoterapia mesmo, né? Aí já é outro conceito, que eu vou tentar explicar. Quando a gente toca uma nota no piano, por exemplo, aquela nota, ela fica no ar. Estou falando de física. E essa nota gera mais 7 notas. Então, toda nota que você tocar no piano, no violão, qualquer instrumento que seja, ela gera mais 7 notas. Na minha linhagem de musicoterapeuta, eu trabalho com essas 7 notas. Cada nota, se a gente for pegar a música ocidental, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, cada nota tem 7, gera mais 7 notas. E cada nota gera uma escala. E cada escala serve para um fim na mente humana. Então, eu estou falando dos gregos. Né? Eu estou falando de música grega. A harmonia musical hoje ocidental ela é grega. Então, eu trabalho com esses sistemas tonais, vamos chamar assim, sistemas tonais. São vários sistemas, onde se o paciente, por exemplo, diz que ele nem diz, eu sinto que ele está angustiado. Então eu já sei que nota é e que escala é. E depois eu posso até mostrar isso na prática. E aí eu vou atuar com essa escala para tocar aquela ferida, para tocar aquela questão. Quando eu toco e a pessoa se sente aliviada ou chora, alguma coisa, eu vou modulando os tons e vou levando essa pessoa por um campo de vibração mais equilibrado. Então, quando eu estou atendendo, sempre eu estou olhando se está desequilibrado ou não, aonde. Então, é muita atenção. E para você aplicar a musicoterapia, para você ser musicoterapeuta, além de estudar muito, você precisa ter muita sensibilidade. Pessoas às vezes se acercam, né, vêm passar comigo, então eu não pergunto o que a pessoa tem. Às vezes essa própria pergunta ela já é indelicada. A gente vai conversando e eu já percebo, eu trabalho com uma coisa chamada tom ressonante. Eu pego pela voz, pela respiração, pelas pausas entre as palavras, ou diretamente, né? A gente tem um tom ressonante, e aí eu pego esse tom, e esse tom quer sempre me dizer alguma coisa. Eu vou trabalhando com ele. Então, eu falei um pouquinho de cada lado. Uma música que você ouve em qualquer plataforma, ou no rádio, mas outra que você vai encarar como um fármaco, um fim medicinal. Então, eu falaria muito das duas, mas para resumir assim, seria isso. E por que uma empresa pode se interessar em levar a musicoterapia para um ambiente corporativo? E qual benefício ela teria, né, em levar a musicoterapia? Benefícios são inúmeros, mas eu vou elencar alguns aqui que são importantes.
Para você que está ouvindo a gente, vendo, você que tem uma empresa, assim, não dá mais para negar. O mundo hoje é emocional. Nós estamos vivendo uma era emocional. As pessoas, é fácil de constatar, elas estão desequilibradas. O primeiro benefício é o equilíbrio emocional. Então, eu posso te garantir isso, assim, e assinar embaixo. É muito rápido. E vem um efeito emocional, um equilíbrio, né? Eu gosto de chamar de centralidade. Né? Você tem várias coisas na sua mente, você está atrapalhado, a musicoterapia vem te centrar, vem te colocar no eixo. Depois vem as outras questões. Se você tem musicoterapia, se você quer levar isso para o seu ambiente, você vai ter pessoas mais concentradas. Automaticamente, o seu nível de assertividade, de produção vai ser melhor ou maior. Isso a gente pode comprovar no nosso trabalho. Tem uma experiência que eu fiz numa empresa, junto com a Vivani, que eu toquei na linha de produção. Estava tendo muito acidentes, um acidente com um colaborador. Todo mundo sabe que isso pode ser muito terrível para a empresa. Uhum. E naquele dia, e depois no mês que seguiu, onde eu toquei em vários setores, né? As pessoas iam levando a harpa nos setores e eu fui tocando, aplicando musicoterapia. As pessoas choravam, né? As pessoas tinham aquela catarse e eles atingiram uma produção que estava em atraso. Então, isso é um dado assim importante. Assim. Uhum. Se você está centrado, você consegue trabalhar melhor. Um equilíbrio grupal assim também, sabe? Acho que é importante falar isso. Você tem um grupo de colaboradores de 100 pessoas. E quando a gente trabalha com musicoterapia em grupo, a gente vê um equilíbrio, uma empatia com o outro, porque tem muitas técnicas, uma empatia com o outro, um olhar com o outro, que antes não havia, né? Uma sensibilidade. Quando você leva a musicoterapia para a empresa, para sua empresa, o colaborador ele vai mais sensível para casa, ele é tocado ali. Então ele fica mais sensível com a esposa, com os filhos, e ele volta para a empresa grato. Então são várias coisas, né? É uma que é importante falar assim. Musicoterapia muitas vezes ela tem servido como um gatilho assim para a pessoa perceber que ela precisa de ajuda. Então ela está ali sofrendo com um problema há 10 anos, ela faz aquela função sempre com aquela coisa na cabeça, e aí ela faz uma vivência de musicoterapia e ela, depois da vivência, ou uns dias depois, eu fui procurar um psicólogo, fui procurar uma ajuda, fui procurar um esporte, porque do jeito que estava não dava mais. Então é um ganho, é sempre um ganho. Agora sim, é importante falar isso. No Brasil, a gente está caminhando assim com a musicoterapia agora. Mas se a gente olhar para a Europa, para os Estados Unidos e alguns estados dos Estados Unidos e na Europa, é muito comum ter um musicoterapeuta no hospital. Você quebrou o braço, então você vai lá para o hospital. O médico te atende, vai tratar do seu problema, mas depois ele vai falar, você vai passar com o musicoterapeuta. Porque ele quer saber o que você estava sentindo quando você caiu e quebrou o braço. Onde estava a sua cabeça. Então, onde que a gente pode encaixar isso para o mundo corporativo? Aonde está a cabeça do seu colaborador? Em que lugar que ela está quando ele está ali apertando um parafuso ou fazendo uma planilha ou gerindo alguma outra coisa? Uhum. Não é melhor que ele esteja centralizado? Então, por isso, na Europa, eu estou falando isso com vivência. Eu estive em alguns lugares fora do Brasil. É muito comum você encontrar seres mais equilibrados, mais racionais e uma sociedade mais equilibrada, no sentido emocional e psicológico. Haja visto, né, que a gente conversou sobre isso à época, quando começou a guerra da Rússia, né, contra a Ucrânia,
que os ucranianos começaram a se reunir, né, com as orquestras para tocar e faziam dentro dos bunkers, né, encontros com música. E você vê como eles estavam usando a música ali como uma ferramenta de equilíbrio emocional, né? Sim. Quando eu estive na Alemanha, em Frankfurt, eu vi que muita gente tinha uma partitura debaixo do braço e um instrumento na outra mão. E eu pensei, nossa, mas tudo isso de gente não pode ser da orquestra, não é só. Aí eu perguntei para um rapaz em questão. E ele falou, não, isso aqui é para mim entender melhor a minha família. Ele tinha um violoncelo num braço e outro algumas partituras. Isso aqui é para mim me relacionar melhor com a minha família. Não é para mim ser profissional. E se a gente olhar para a Alemanha, depois da Segunda Guerra, com aquela coisa horrível que aconteceu, a Alemanha, em momento nenhum, no tempo de reconstrução, ela tirou nenhuma das orquestras. Isso vocês podem procurar, vocês vão achar. Nenhuma delas acabou. Uhum. Eles reconstruíram junto com a música. Né? Eu queria fazer uma aspas assim, acho que é preciso falar sobre isso. A musicoterapia aqui no Brasil, ela precisa ser vista. Ela precisa ser. As pessoas têm que olhar para ela mesmo, seriamente, como um caminho, como um tratamento mesmo. Ela ainda está, infelizmente, né, ou felizmente, ela ainda está sendo vista como entretenimento, e não é. Sim. Não é. Com certeza, eu garanto para você que não é. Uhum. E às vezes, numa consulta de musicoterapia, eu ouvi diversas vezes isso. A pessoa pode resolver a vida dela. Ou uma, ou duas, ou três no máximo. Pode, de fato, haver uma grande mudança, porque afeta muito, né? Você vê que uma vez eu projeto um som, aí eu estou propondo uma cadência sonora, estou propondo um ritmo, né? Eu estou propondo ciclos sonoros. Aquilo entra no ouvido da pessoa, vai lá para o cérebro, e aí acontece a psicossomatização, né? Altera o corpo dela. Uhum. É muito comum pessoas apagarem durante os atendimentos e acordar assim diferente. Uhum. E são muitos relatos, são muitas experiências que eu não conseguiria passar aqui, as coisas que eu já vivi na Vivani, que eu já ouvi. Assim. Inclusive, eu gostaria até de mencionar o meu relato, né? E eu vivenciei uma vez uma sessão de musicoterapia com você. E a gente, assim, até muito nessa pegada de não olhar para dentro, né? Tá na correria o tempo todo, querendo buscar resultados, rotina e preocupações mil de diversa ordem, você não faz uma pausa para olhar para você. E quando eu cheguei naquele momento, para aquele encontro, né, que eu era só uma participante ali, eu me dei conta, né, através da meditação ali que foi acontecendo enquanto você tocava a harpa, que é um dos instrumentos que você utiliza na musicoterapia. Depois até queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos instrumentos. Uhum. E naquele dia eu ouvi a música e me fez bem, foi gostoso, meditei um pouquinho, foi uma parada, um momento de olhar para mim e tudo mais. Só que eu fui sentir o impacto daquilo no dia seguinte, né? Quando uma determinada música tocou no rádio e aquilo me tocou de um jeito que eu tive uma catarse ali, eu comecei a chorar e me dar conta que fazia muito tempo que eu não chorava, que há muito tempo eu vinha segurando as emoções, ia deixando. E na hora que eu desabei com a música, eu relacionei com aquele momento da musicoterapia. Então, assim, é sutil, né? Não é uma coisa que você tem assim. É como você falou do remédio, né? É um remedinho que você vai tomando ali, é um processo, né? Muitas vezes não imediato, né? É uma coisa que Pode ser ou vai pode não ser. reverberando em você, né? Sim, reverberando. Isso é uma boa palavra. Tem uma coisa na musicoterapia que chama vibração por simpatia. Quando eu toco uma nota ali, é que começa a vibrar. Uhum. E se a gente pudesse ouvir, a gente ia ver que é exatamente a mesma nota. Então,
quando a gente está trabalhando com vibração e ressonância, é um trabalho muito delicado. Precisa ter muito cuidado, precisa ter muita empatia, precisa ter pisar em ovos, porque é o ouvido do outro, a cabeça do outro. Precisa ser democrático. Estou falando até baixo. Ver se a pessoa aceita, né? Senão você vai por outro caminho. Sempre tem muitos caminhos na musicoterapia. Então, o musicoterapeuta precisa ser astuto, ele precisa ser estudioso. E eu gosto dessa palavra, ele tem que ser audacioso. Eu sou audacioso. Eu sou uma pessoa extremamente audaciosa. Eu estudo muito e sinto que não fiz nada. As pessoas às vezes falam, por que você está estudando? Porque é meu papel. O papel do médico é curar, receitar. O meu é estudar, é trazer isso para a prática. Eu queria que você falasse um pouquinho de uma prática que eu já vi você fazendo, que foi um encanto para mim, uma das muitas, né? Mas só para aproximar para quem está ouvindo a gente e compreendendo e podendo imaginar o que é isso num ambiente corporativo, né? Então, me lembro que uma vez, num grupo até que grande, sei lá, umas 50 pessoas, você levou a harpa, né? E você propôs, até montou um cenário, né? Uma mesa com uma toalha, você ao lado do harpa, e você falou, né? Olha, eu vou colocar aqui, imagina algumas notas nessa mesa, né? E vou servi-las como num banquete. Em que cada nota ela tem uma função, ela tem um propósito, né? Ela vai ter uma finalidade, e você vai escolher aquela que você está precisando e vai se servir mentalmente dela. Então, como se você levantasse do seu lugar, fosse até lá e pegasse essa nota, né? E aí você vai dedilhando aquela harpa e vai explicando, essa nota é tal, ela serve para isso. E eu lembro, né, de você explicar a questão, até pelo viés da neurociência. E eu me lembro que terminou aquela ação, eu pensei, meu Deus, de todas as notas que serviu, acho que eu quis 90%. Então, como é interessante, como isso é impactante, sendo oportunizado num ambiente grupal dessa forma, né? Sim. Eu utilizei essa criação porque eu gosto de fomentar nas pessoas a imaginação. Direito a criar imaginando. E eu estou me baseando aqui pelo Einstein, pelo Freud. Eu não estou indo por mim. Eu estou indo pelo Platão, né? Então, quando ele faz aquele livro, O Banquete de Platão, aliás, né? Foi o Platão que escreveu, né? E falando de um banquete, onde as pessoas iam e discutiam o que é o amor. Então, tinha um ator, tinha um filósofo, tinha um poeta, e eles levantavam e falavam o que é o amor. É um ato muito democrático. Então, eu pensei, por que não fazer isso com as notas? Uma vez filósofo, trouxe isso para a musicoterapia. E aí eu comecei a fazer isso primeiro nos atendimentos individuais. Eu vi que teve muito impacto. Eu pensei, quando eu tiver um grupo, vou fazer isso. E por que com aquele grupo? Isso que é importante falar. Porque eu recebi um feedback deles que eles eram mais fechados, que eles não queriam muito movimento, que às vezes eu trabalho com respiração, que eles eram mais contidos. E aí, para não ser invasivo, eu falei, vou tocar as notas, vou colocar aqui. Então ficou uma coisa imaginária, eles tiveram que interagir comigo, poética, né? Porque eu estou deitando a mesa, estou colocando a mesa. Nós da nossa sociedade adoramos a mesa, né? Tem até uma mesa aqui. Está na nossa cultura sobre a mesa. Então eu deitei sobre a mesa e disse, qual você precisar, qual você sentir que é necessário, melhor dizendo, você imagine que você está levantando e pegue. E usufrua disso. E aí isso foi muito legal, foi muito assertivo e eu acabei fazendo outras vezes. Às vezes a gente precisa criar também com musicoterapia, né? Você pega um grupo, você vai com uma proposta, você chega lá, é outra história. Itamar, pelo que você está dizendo, não existe um molde, não tem nada
pré-pronto, você faz tudo muito personalizado, independente se é para um indivíduo ou se é para um grupo de pessoas, é isso? Sim, sim. Depende, tem um foco de ansiedade num grupo de 100 pessoas, tal empresa, vamos atuar então com essas ferramentas. Mas você tem um grupo que você não sabe o que então vamos fazer uma vivência, vamos respirar, vamos usar alguns tons para trabalhar um pouco as emoções, o pensamento, e ali a gente descobrindo a gente já toca a bola um pouquinho mais para frente e faz o que precisa ser feito. Então é um caminho que ele sempre é assertivo. Ele nunca vai ter, não, eu vou desviar do alvo aqui 10%, não, vai ser sempre 100%. Não tem outro caminho. Até para as pessoas também conhecerem um pouco mais de como isso é na prática, eu sei, né, até queria citar aqui, que já houve uma situação em que você entrou numa área fabril muito grande, né, em que você foi com a harpa até lá e você tocou, né, um horário específico definido pela empresa, né, e você tocou para aquele ambiente, que era um número bem grande de pessoas, certo? Então, isso é possível. E aí você faz, nessa situação, uma leitura ali, naquele momento, né, do que você sente naquele ambiente, certo? É uma percepção da vibração do local. Percepção. Então, eu fui passando em vários setores primeiro. Em cada setor, eu escolhia um tom. Né? Mas depois, nesse mesmo local, todos se reuniram, né? E a gente amplificou a harpa, e aí eu pude projetar o som para várias pessoas. Então aí eu fui trafegando por questões sonoras que eu percebi que eles estavam necessitados de ter. E o que eu me lembro que foi muito interessante é que, inclusive, essa empresa tinha colaboradores não ouvintes que conseguiram participar da sua prática, né? Conta um pouquinho. Porque aí eles encostam no instrumento, né? Eu estava com uma harpa grande, eles encostam e pela vibração eles conseguem ouvir. Melhor dizendo, sentir ou perceber. E depende do grau, né, da surdez. E aí eles conseguem interagir. E é maravilhoso. Impacta, né? Porque aí você chega num ambiente onde uma conversa não conseguiria chegar, né? Então isso é muito profundo. Assim. E aí os relatos deles depois. Né? Os relatos. Então, e aí a gente estava num período pandêmico ainda. Não era pós-pandêmico, não era pandêmico mesmo. Então todo mundo de máscara, e aí a gente via ali emoções saindo, né? Sorrisos, choro, aquela vibração de que vai dar tudo certo. No que está aí, eu sempre olho o pano de fundo. O que está no pano de fundo é equilibração. Não tem essa palavra no português, o Piaget gostava de usar, equilibração. Equilibrar o geral. Não só as emoções, mas a forma como você está pensando, como você está interagindo com o mundo. E Tamara, outra coisa, né? E voltando de novo para um exemplo que você deu. Sempre que possível, eu sei também vivendo com você aqui na Vivani, quando não se trata de um grupo assim tão grande como era esse do nosso exemplo, a gente faz um briefing, né, com a área que está te chamando ali, para você entender essa demanda. Eu achei bacana você colocar isso naquele exemplo anterior do banquete, porque aí você também prepara algo, né, assim, bem focado na necessidade do grupo, né? Sim. Já vou com algo preparado, né? E uma vez eu tendo esse briefing, essa conversa anterior, sabendo o que eu vou encontrar, dá para trabalhar mais, fica mais fácil. E dependendo do tempo, você pode trabalhar essa questão e até outras. Então, esse briefing antes assim, é bem, bem legal, é bem assertivo. E conta um pouquinho assim, a gente já deu alguns exemplos aqui de atividades em grupo dentro do modelo corporativo. Como é que funciona individualmente, né? Como é que isso é possível?
Uhum. Eu toquei em algumas fábricas, né, onde a liderança percebeu muito desequilíbrio dos colaboradores. E aí ela fazia uma espécie de revezamento, onde o colaborador ficava meia hora, 30 minutos comigo. Foi um grande desafio. Lembro que você veio com essa proposta e eu falei, meia hora, 30 minutos. Então eu tive que, ali foi um grande aprendizado para mim, porque eu tive que aprender a me virar rápido. E meia hora passou a ser muito tempo para mim. Em 30 minutos você faz muita coisa. Então, eu sozinho com um colaborador, a gente tem uma conversa inicial, para um certo diálogo, né, tal, bem tranquilo, que é a anamnese, mas aí eu já começo com uma sessão. Eu começo propondo algo. Eu já vou lendo a pessoa. Se ela está, por exemplo, acanhada, é um som invasivo. Né? Devagar, com sons. Se ela já é mais aberta, eu já falo declarado, assim, estou vendo que você já está bem tranquilão, posso tocar mesmo? Posso usar algumas coisas que pode? Então eu já falo, olha, que tal se a gente trabalhar assim? Estou percebendo que você está muito para fora, muito alto, assim. É importante você se voltar para dentro de você. Senão você não vai conseguir trabalhar, nem viver, nem voltar para casa com a sua família. E aí a pessoa, realmente, eu estou assim mesmo. Quanto tempo você está assim? Faz 2 anos. Eu não consigo voltar para dentro de mim. Me dá uns exemplos disso. A pessoa me dá uns exemplos. Eu fomento um pouco esse diálogo. Aí depois eu vou usando uma nota que ela já vai fazendo você voltar para dentro. Eu vou devagar, vou transitando por ali, só aquela nota. Quando eu percebi que a pessoa entrou para dentro dela, aí eu vou modular esses tons e vou para um tom onde ela fique mais equilibrada. Né? Porque se você só está alto, você está desequilibrado. Você precisa estar percebendo o que está aqui dentro e o que está aqui fora. Né? Por isso Aristóteles falou e escreveu muito bem, fez tratado sobre o caminho do meio, nem mais nem menos. Então, a gente individualmente trabalha sempre equilibrando as pessoas. A finalidade da musicoterapia é equilibrar as pessoas. Então, aí tem vários tipos de intervenção. Né? Tem vários tipos. A pessoa pode sentar normal, como eu estou sentado aqui, você aí, eu começar a tocar. A pessoa pode reclinar, a pessoa pode sentar no chão, pode deitar numa maca. Tem vários tipos de intervenção. Itamar, e assim, normalmente nas empresas, que tipo de instrumento você leva para fazer a prática da musicoterapia? Tá. Eu utilizo a harpa, eu adotei a harpa como meu instrumento principal. Por causa da questão da corda e da forma como ela vibra no cérebro. Antes de escolher um instrumento, eu fiz uma pesquisa sobre os instrumentos que eu queria usar. E eu queria o piano, mas o piano não dá. Para carregar, né? E procurei os instrumentos com uma corda, uma extensão maior. Eu achei alguns, por exemplo, o cello, mas só tem 4 cordas. E não é harmônico. Ele toca uma nota por vez. E aí veio a harpa. Não sei se eu escolhi ela ou ela me escolheu. A minha formação, eu sou violonista. Estudei erudito e popular. Mas eu tenho uma relação com o piano por ser um instrumento de pesquisa. Então eu pesquiso, é um laboratório o piano. Eu abro ele, pesquiso os sons e tal, depois eu coloco na harpa. Então eu levo sempre a harpa, tanto essa daqui pequena como uma outra grande, e tem sido muito bom, tem sido obtido muito sucesso com a harpa. Ita, você pode demonstrar um pouquinho pra gente? Claro, com certeza. Pode pegar pra gente, por favor? Essa é a harpa pequena, né? Essa aqui é uma pequenininha. De colo. Isso. Vou ter que tirar a perna aqui. Então, se eu percebo, por exemplo, que o paciente ou o colaborador em questão
tem uma certa angústia, se ele está com apego ao passado, né? Isso tem muito a ver com depressão. Essa é a nota aqui, ó. A intenção é tocar aquela angústia, tocar aquela ferida, fazendo um certo afago, sem ser invasivo. Agora, aí eu vou propor uma cadência, ou seja, um ritmo. Nós somos brasileiros, nós somos descendentes de português. E eu vou usar cadências vindas da Península Ibérica. Então, eu já estou trafegando pela história aqui, ó. Tecnicamente, essa nota gera 7 notas. E é com ela que eu estou trafegando. E aí eu vou levando a pessoa para esse ambiente sonoro. Vou trazendo ela, vou abrindo um portal para que ela adentre esse ambiente. E aí ela vai soltando, e eu vou dando comandos. Quando eu percebo, por exemplo, que a face está tensa, eu solto a face. E uso uma técnica que chama glissando. Solte as mãos, a pessoa começa a se soltar. E aí, quando eu percebo que ela está totalmente entregue, aí eu posso ir mais profundamente. E através, por exemplo, de uma modulação, eu tiro ela de um som angustiado e levo para um som mais equilibrado. Ó. É outra cor. Essa é uma cor mais angustiada e essa é uma mais equilibrada. Ó. Eu sempre componho melodias na hora para a pessoa, porque é aquilo que ela é, né? Então eu vou trafegando por aí. Por exemplo, aquilo que a gente conversou sobre uma pessoa muito out. Ela não consegue se voltar para dentro dela e aí ela não consegue resolver os problemas da vida dela. A gente está falando de equilíbrio, novamente citando Aristóteles. Então essa nota aqui, ó, o sol. Quem está ouvindo agora, ó, essa nota é para trazer para dentro. Então eu começo a tocar, né? Então, começa a conduzir a pessoa num transe, lembra muito a hipnose, assim, um transe onde ela vai se voltando para dentro dela. E aí, conforme ela vai obtendo esse sucesso, eu vou modulando, eu vou mudando as frequências e vou levando ela até ela conseguir ter essa experiência de voltar para dentro dela. Você encontra resistência, Itamar? Muita. Mas como é som, eu não estou falando nada, eu conduzo um relaxamento corporal com respiração 100% sempre assertivo, assim, porque mesmo se a pessoa resistir, depois ela acaba se entregando. Como dizem, a brincadeira, vai chorar no banheiro, se comove, assim. E a intenção, assim, não é fazer chorar, mas nesse caso de você estar com as emoções guardadas, apego ao passado, é muito normal o choro. Nesse caso de você estar muito out e não conseguir se voltar para dentro de você, é muito normal a pessoa acorda assim, abre o olho e você percebe nitidamente que ela teve uma experiência interna, interior. E aí vem um relato dela mesma. Eu não falo nada, eu deixo a pessoa sempre falar. Agora, interessante isso, uma ferramenta que eu tenho usado muito na Vivani, muito mesmo. Essa notinha aqui, ó, nota Ré, ela é muito equilibrada. E ela promove
uma certa centralidade mental, onde as emoções e a razão se conversam, ficam amiguinhas. E geralmente as pessoas ficam muito equilibradas, muito centradas para desenvolver uma tarefa, para perceber que aquela hora não é a hora de resolver aquele problema. Ela tem que focar nisso agora para depois resolver aquilo. Que é essa notinha aqui, ó. Por que eu estou fazendo essa outra junto? É uma quinta, ou seja, tem uma nota Ré e tem a quinta dela. Isso aqui é grego, né? Os gregos usavam isso para deixar as pessoas mais eruditas, mais inteligentes. Então, era obrigado na Grécia Clássica você conhecer geometria, filosofia e ouvir isso, ouvir música. Então, era comum. O tratamento na Grécia Clássica psicológico era com música. Então, é isso aqui, ó. Aí tem até uma música famosa que o pessoal gosta. E esse transe, a pessoa entra e fica mais centrada, assim. Eu, às vezes, tenho o privilégio de trabalhar com o Igor. Então, a gente une isso, meditação e musicoterapia. Então, o efeito é, assim, 100% assertivo e avassalador. Então, aqui, só terminando aqui, eu tenho várias notas, mas também uso afinações da medicina tradicional chinesa, onde eu trabalho com os elementos. Eu também uso escalas egípcias. E assim, eu sempre estou antenado ao fator histórico da pessoa, né? Por exemplo, se ela tem origem africana, eu já proponho um ritmo em 3x4. Por quê? Porque já é da cultura dela. Mesmo que ela nem saiba, ela vai gostar, né? Então, eu estou sempre olhando o contexto histórico, eu sempre tiro umas sacadas, vou perguntando como quem não quer nada, mas vou percebendo as coisas. Então, a musicoterapia que eu trabalho hoje, ela é muito ampla e eu agradeço ao conteúdo acadêmico, assim. Mas eu acho que a musicoterapia precisa caminhar para outras áreas. Eu me formei em psicanálise, sou filósofo, também estudei história, sou pedagogo, porque eu sempre penso que você precisa ter ferramentas múltiplas para entender esse ser humano complexo. Você precisa ter bastante ferramentas para entender esse ser humano contemporâneo que se apresenta diante da gente com muita complexidade. E se você não tem, você não consegue ajudar. Tomar maravilhoso. Acho que a gente tem muito ainda a trazer, a discutir, a trazer luz aqui, né, para quem está ouvindo a gente. Obrigada por esse momento. Eu que agradeço. Parabéns também pelo lindo trabalho. Eu conheço e sei dos impactos, né? E para você, né, que está com a gente aqui nesse podcast, quer conhecer o Itamar, quer levar ele para sua empresa, para os seus colegas de trabalho, entre em contato com a Vivani, vem conhecer melhor nosso trabalho. Vem com a gente.